Paz do Senhor, irmãos! Hoje eu quero trazer uma reflexão para você a respeito do caminho. Você percebe que esse termo é muito comum entre nós os cristãos. Vamos compreender alguns fatos então, iniciando com João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é caminho? Uma estrada, de forma simples, o que te leva a algum lugar. E Jesus diz assim: Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus se apresenta como caminho, como porta, como mediador, ou seja, é através dele, porque ele é o Messias, que nós iremos até o Pai. Então, uma vez entrando nesse caminho, que se chama o primeiro passo conversão, nós precisamos trilhar esse caminho para herdar a salvação. Mas o que eu quero trazer para você agora é uma parte histórica muito interessante. Depois que Jesus morreu, subiu ao céu, na terra, os discípulos continuaram o projeto de pregação, de salvação, de operação de milagres, enfim. E, para mim e para você, que somos cristãos, nós não temos muitas vezes uma dimensão do que aconteceu com os primeiros cristãos. Entenda, a religião oficial era judaísmo. Cumprindo-se as profecias, agora inicia-se o cristianismo. Mas para o povo da época, imagine só a confusão mental. Tá, o judaísmo, Moisés, as leis, a Torá, e agora está vindo um profeta que, segundo eles, para quem não compreendeu que Jesus era o Messias, era considerado um profeta, era considerado um rabino, e agora vem pregar isso. O que está acontecendo? O povo entrou em conflito. Conflito na religião, conflito pessoal, até eles compreender. Por isso, o cristianismo no início era chamado de seita. O que é seita? Uma religião que não é verdadeira. Inclusive, Gamaliel, que foi o professor de Paulo, ele disse o seguinte, ele deu um conselho para os magistrados do templo, para os grupos, os saduceus, os fariseus que estavam discutindo a situação. E ele disse o seguinte: se levantou outros homens e criaram um motim e terminou em nada. Vamos esperar. Se o que está acontecendo é algo do homem, não vai prosperar. Mas se é algo de Deus, vocês não poderão impedir. O conselho de Gamaliel é sábio, até porque ele era um rabino muito respeitado. E dentro de todas essas questões, vamos analisar algo interessante. Olha só. Capítulo 24 de Atos, você pode acompanhar na tua Bíblia. A partir do versículo 13 diz assim: nem tampouco podem provar as coisas de que me acusam. Versículo 14. Mas confesso-te que conforme aquele caminho, a qual chamam seita, assim sirva Deus de nossos pais. O que está acontecendo aqui? Não vou ler tudo. Paulo está perante o tribunal do governador Félix. Depois das suas viagens, Paulo retorna a Jerusalém. Ainda que os cristãos pediram para Paulo dizendo não vá, vão te prender, vão te lançar na prisão, e Paulo é consciente disso, porque Paulo é impelido a pregar em Roma. E é tão interessante que ele vai pregar em Roma, mas de uma prisão domiciliar. Paulo é consciente disso. Mas o que ele está fazendo nesse capítulo? Ele está explicando para o governador a respeito da sua chamada e a respeito do caminho que ele estava fazendo nesses anos. Ele estava pregando o evangelho. Então perceba, eu não vou entrar no mérito da questão do julgamento, eu só quero que você lembre que essa religião, a princípio, era chamada de caminho. É muito impressionante que tem vários
várias referências bíblicas. Olha o que diz o versículo 22. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, ou seja, dessa nova religião, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Outra referência interessante também está em Atos, no capítulo 22, a partir do versículo 4. Paulo está se defendendo e ele diz o seguinte: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha. Olha só. E todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aquele que estivesse ali, a fim de que fossem castigados. Olha só. Compreenda que, pelos judeus, pelo povo da época, foi considerado uma seita. Por quê? Os sacerdotes, nem vou falar do povo, vou falar da cúpula, porque eles que tinham a manipulação da Torá, das leis, eles que passavam as leis para o povo. Então nem posso falar do povo. Vamos diretamente à cúpula, aos sacerdotes. Eles não consideravam uma religião porque não entenderam que Jesus era o Messias, consideravam uma seita. Agora, outro lado da história, a respeito do Império Romano, por que também consideraram uma seita? É importante lembrar, você tem que entrar no contexto histórico, você tem que lembrar que os Césares eram cultuados, faziam estátuas de si próprio, os Césares eram os imperadores, faziam culto de si próprio, requeriam adoração, requeriam lealdade do povo. Uma vez no ano, o próprio César agia como um sacerdote, fazendo um ritual, enfim. Aí vem esse povo pregando que Jesus é Senhor. Entrou em confronto com o Império Romano. Aí vem esse povo dizendo que Jesus é o caminho. O povo tinha um monte de crença que é a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito de salvação. Aí esse povo vem e diz: não, tem um caminho. Jesus é o caminho. E eles passaram a ser conhecidos como o caminho. Deixa eu passar outra referência para vocês. Atos 18 e 26 diz assim: ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Aqui está falando de Apolo, que chegou a Éfeso e ele falava ousadamente a respeito de Jesus, mas ele ainda não tinha uma experiência com o Espírito Santo. Então perceba que todas as referências que você analisar, elas vão te lembrar o caminho. Bem, então os cristãos a princípio eram chamados só de caminho? Não. Igreja, santos, discípulos, cristãos, irmãos, são várias as referências, mas quando se referia à nova religião, eles diziam o caminho. Isso aqui é muito interessante, tem mais cunho histórico. Vamos analisar agora Jesus como o caminho. Quando ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, todo caminho nos leva a algum lugar. Por isso ele não disse eu sou um dos caminhos. Tem várias alternativas para ir para o céu. Não. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque ele não disse vai. Porque ele disse vem. Porque é por intermédio dele. Ele é a ligação com o Pai. Eu estava pensando em algo muito simples, mas muito importante. Existem várias religiões no mundo. Religião não é a solução, porque o mundo tem um monte. Mas quando você olha para os fundadores dessas religiões, alguns fundadores são pensadores, são filósofos, tem até as frases de efeito no nosso dia. Mas essa religião, ela se fundamentou no quê? Quais são as suas bases?
O que ela prega para as pessoas? E o que ela orienta a respeito da eternidade? Se você analisar, são pensamentos. Até pensamentos bonitos. Mas quando você olha para Jesus, tem um antes, tem um durante e tem um depois. Antes da encarnação, ele era Deus. Durante a encarnação, ele viveu como homem. Por que como homem? Porque para pregar para mim, para um humano, como homem, a minha compreensão é diferente. Ele viveu no corpo as mesmas frustrações, dores e limitações. Ele viveu como uma criatura. Só nisso aqui, nem vamos para o Calvário, só nisso aqui já está revelado o amor de Deus, porque para Jesus deixar a glória e viver como um humano, ele esvaziou-se do que ele era e ele vive dentro de uma limitação, e isso se chama humilhação. Só que tem um detalhe: Jesus morreu, foi assunto ao céu. Agora, daqui para frente, Jesus está glorificado, exaltado. Então, olha só, no princípio, Deus viveu como humano, agora voltou à sua essência. Então, eu e você, que entramos nesse caminho, que aceitamos a Jesus, nós precisamos prosseguir nele. Por que prosseguir? Eu vou usar uma comparação muito simples. Imagina que lá no final do caminho, Jesus está lá, mas foi ele que abriu essa estrada. Eu e você entramos ali, precisamos prosseguir para chegar lá, chegar nele. No momento, através da morte, que todo ser humano passará por isso, você vai se encontrar com o teu Criador. Então perceba, você não vai encontrar um Jesus moribundo. Você não vai encontrar um Jesus crucificado, como é retratado muitas vezes. Você vai encontrar agora o Cristo glorificado. Que Jesus é esse? O que operou maravilhas e sinais entre o povo. Aquele que encontrou Saulo no caminho de Damasco, quando estava indo perseguir os cristãos. Esse mesmo Jesus. Ele está agora glorificado. Então, quando você olha para o livro de Apocalipse, você vê uma descrição diferente, sim, porque agora é outro nível. Você tem que compreender exatamente o antes, o durante e o depois, as fases. Qual Jesus que nós servimos hoje? É aquele que morreu na cruz? Sim, mas você tem que entender o que simboliza, o que significa a morte na cruz. E você tem que compreender que quando você fala com Jesus hoje, você está falando com ele glorificado. Você está falando com ele agora no céu. O que ele prometeu para mim e para você, o que religião nenhuma pode nos dar, a eternidade com Deus. Abre parênteses. Muitas crenças nos nossos dias. Quando eu morrer, acabou. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós temos alma e a alma é imortal. E depois da morte segue-se o juízo. Não, mas quando eu morrer, se eu não estiver bem, eu vou reencarnar. Com todo respeito às tuas crenças, mas após a morte não haverá segunda chance. Após a morte é prestar conta para Deus. Mas enquanto temos vida, vamos nos manter nesse caminho. Você não deve sair do caminho. Você que aceitou Jesus, as tentações são várias. O inimigo é inteligente, é astuto. Satanás, ele não é um humano, ele é um espírito. Ele vem da esfera espiritual. Satanás conhece o céu, você não. Eu não conheço o céu, Satanás conhece. Os espíritos caídos, ao qual a Bíblia chama de demônios, eles conhecem a esfera espiritual, não brinque com eles. Porque muitas pessoas têm sucumbido, têm caído, têm saído do caminho que leva e que conduz à salvação, que tem sido enganado por esses espíritos
A Bíblia chama de espíritos imundos, de espíritos enganadores, enfim. Você que aceitou Jesus como Salvador, permaneça no caminho. A tentação virá exatamente na tua necessidade. A tentação não vem no que você é forte. A tentação vem no que você é fraco. Tire os olhos da tentação e foque em Jesus. Quem está te esperando? Jesus. E quem está te ajudando então? Espírito Santo. Todas as vezes que estiver triste, moribundo, sendo tentado, sendo pressionado, tem momento que é difícil. O Espírito Santo estará com você. Só que o Espírito Santo, ele é fantástico. Você precisa compreender quem ele é e como ele age. Ele não vai te pegar pelo braço e te empurrar no caminho e dizer, fica aí. Não, ele vai só te orientar, porque você tem consciência, sabedoria suficiente para discernir e para escolher, porque andar no caminho é uma escolha, não é uma imposição. Andar no caminho é uma decisão do meu coração, baseado no quê? Na salvação da minha alma. O que eu quero para mim? Quando você pega um carro e você se desloca a algum lugar, você tem um objetivo. Ou alguém está enfermo, você vai visitar, ou você vai fazer um passeio, você tem um objetivo para pegar uma estrada, para pegar um caminho. Quando se fala do caminho de Jesus, está falando de salvação. No momento que você entrou nesse caminho, qual é o teu objetivo? Durante a caminhada, você estará passando por processos, transformação, restauração, salvação, libertação, até que chegue à estatura de homem perfeito, de varão perfeito. Aí sim, quando você chegar no fim do caminho, enfrentando o último inimigo, que é a morte, aí você estará em outro nível agora com Jesus. Qual é o contraste? Nessa vida tudo é temporal. Com Jesus tudo é eterno. Então, vale a pena, enquanto nós estamos nessa vida temporal, lutar por algumas coisas, sofrer por algumas coisas, porque cristianismo não é moleza para quem leva as coisas a sério. Para quem não está nem aí com nada, vive assim. Agora, para quem se santifica, para quem leva as coisas a sério, cristianismo é difícil, só que tem tanta honra, tem tanta glória, tem tanta coisa linda. Comunhão com Deus, nada supera a comunhão com Deus. Por isso a gente persevera. Aí, quando nós estivermos com o Senhor Jesus, lá não existe nada temporal. Lá é eterno. Portanto, construa, como disse Paulo, construa bem aqui, para desfrutar lá. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Todos nós sabemos o que fazemos. Não use isso como desculpa para fraquezas. Enfrente a fraqueza, porque todo mundo tem. Na parte que você é forte, eu sou fraco e vice-versa. O que a gente precisa fazer é descobrir a fraqueza, lutar contra ela. E aí, nessa questão, todos nós teremos desafios durante a vida. Mas aqueles que foram vocacionados para o ministério da pregação são mais visados, são mais atacados, são mais tentados, precisa de duplo cuidado. Precisa de estar sempre atento, sempre vigilante, porque você está trazendo pessoas para o caminho, mas você precisa também se manter no caminho. Salvar os outros, mas salvar a ti mesmo. Cuide da tua alma e assim poderá cuidar da alma dos outros. Se mantenha no caminho e assim poderá trazer pessoas para o caminho. Trazemos pessoas para o caminho como? Com palavras, com atitude, com testemunho, com ensinamento. O evangelho, uma das comparações é semente. Você lança essa semente maravilhosa e onde houver terra boa, falando dos corações, onde houver terra boa, ali essa semente irá brotar, se desenvolver, crescer a ponto de frutificar. Então, encerro com o que iniciei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se mantenha no caminho. Jesus não é mais um filósofo, mais um pensador que criou uma frase de efeito. Ele abriu o caminho e esse projeto, ele não iniciou só na encarnação de Jesus. Esse projeto ele é muito amplo. Ele iniciou lá na queda do ser humano, quando Deus vem no Éden,
quando mata o animal, faz roupa para o ser humano, pela sua justiça expulsa o ser humano do jardim, mas continua falando, continua cuidando. E vem todo aquele processo de que Deus chama Abraão, depois levanta Moisés, levanta Josué, os juízes, os monarcas, os sacerdotes, os profetas, até chegar o momento da encarnação. E agora estamos nós, a igreja. Quando a igreja encerrar o seu trabalho, quem volta na história? Israel. Bem, essa já é uma parte que fala de salvação e um pouco de escatologia. Vamos voltar apenas ao caminho. Se mantenha no caminho, salve a tua alma, e no final desse caminho você encontrará o Senhor Jesus. Hoje nós servimos a Ele por Espírito. Nós cremos nele. Mas um dia nós veremos Ele, como diz a Bíblia, como Ele é, à direita do Pai Todo-Poderoso, onde toda língua confessará que Ele é o Senhor. Toda língua mentirosa hoje, que fala de Cristo, que é desrespeitoso com as coisas espirituais, que mistura o santo com o profano, que faz piada acerca de Jesus, essas pessoas estarão lá. E elas terão que confessar que Jesus é o Senhor. Todo joelho se dobrará, isso não é opcional. Sem as pessoas querer, elas estarão prostradas perante a santidade e a glória de Deus. E aqueles que lutaram, guerrearam, foram fiéis, estarão ao lado do Senhor Jesus, de forma gloriosa, num corpo glorificado e sendo, como diz a palavra do Senhor, co-herdeiros dessa promessa e dessa glória. Mas nós não devemos seguir Jesus pelo que Ele pode nos dar, mas por fidelidade, por amor. O que importa é você manter-se nesse caminho, que a princípio foi chamado uma seita, mas que hoje, pela palavra, nós compreendemos que é a orientação de Deus para que nós possamos chegar na eternidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.